conselho aqui da Elizabeth, minha colega, é muito mais fácil até acessar pelo site do Departamento de Letras Orientais, DLO, as áreas lá, às vezes tem uma defasagem de informação ou outra, mas tem tudo ali direitinho. Bom, nós trabalhamos, eu vou mencionar aqui as disciplinas, depois falar um pouco da área e do que a gente tem detectado em relação à carreira, em relação às expectativas e às possibilidades, né, que a área tem oferecido ultimamente. Bom, nós temos então a habilitação no russo somente no matutino, e no noturno nós reabrimos em 2010 ou 2011, não estou lembrado direito, algumas disciplinas comutativas, né, que têm tido resultados interessantes para nós, como trazer alunos que não são da área do russo para iniciação científica, para orientação de pós-graduação posterior, e que tem contato com algumas disciplinas nossas no período noturno. Então, nós oferecemos como disciplinas a língua russa, né? Introdução à literatura russa, prosa russa, crítica literária, perdão, russa, uma crítica literária, por sinal, a disciplina foi aberta, o professor Bruno, que ministra, justamente pela importância, né, pela influência da crítica literária russa durante o século XX inteiro, praticamente a partir do formalismo russo, início do século XX, cultura russa, teatro e poesia russa, também, como uma das últimas disciplinas aqui da grade de habilitação em russo. No noturno nós ficamos com cultura russa, crítica russa como optativas, introdução à literatura russa e prosa russa. As duas últimas sou eu que ministro também como optativas. Bom, o que nós temos detectado ultimamente como padrão, né, tem aumentado muito o número de iniciações científicas na área, justamente pelo contato maior de muitos estudantes que fazem as disciplinas optativas, principalmente, né, do russo, e que começam a se aproximar da área, fazer trabalhos comparativos ou trabalhos voltados para a análise literária. A base de pesquisas na área de russo é em literatura. A gente, na pós-graduação, não tem linha de pesquisa em área de linguística, de estudo da língua russa, né? A gente tem só na área de literatura e cultura russa, mas temos a formação aqui toda na graduação em língua e literatura e cultura, na verdade. Bom, além de cursos extracurriculares, como russo no campus, que é oferecido pela cultura e extensão, aberto ao público, né, ao público externo também. Nós temos 7 professores no corpo docente, atualmente, uma professora nativa, com quem os alunos costumam ter aulas de língua mais voltadas à prática, a professora Helena, e nessas disciplinas se distribuem assim, dos 7 professores, 3 são professores especificamente de língua russa, de trabalho com língua russa, que tentam trabalhar o máximo possível coordenados ali no ensino da língua em vários dos níveis, além de tentar, ultimamente, a gente tem tentado em eventos trazer professores russos que fiquem por um tempo aqui, professores de lá, nativos, e que aproveitem algum evento, alguma situação para também ministrar pequenos cursos para graduação também. Há uma tendência a se usar o visitante, a professora visitante está sendo utilizado aqui para ajudar o pessoal da pós-graduação. A gente tenta aproveitar e fazer pequenos cursos abertos aí para o pessoal da graduação também, em contato com a graduação. É uma política de aproveitamento máximo, né, colocando esses professores em contato com o pessoal que está fazendo a graduação. Temos alguns convênios, esse é um ponto um pouco complexo. Nós temos convênios funcionando com 2 universidades, uma de Moscou, que é a MGU, que é a universidade principal da Rússia atualmente, e outra com a Universidade Politécnica de São Petersburgo, né? O nosso contato mais recente tem sido com São Petersburgo. A gente costuma enviar alguns estudantes para lá. Já adianto perguntas que venham depois sobre os convênios, né? Os nossos convênios com a Rússia, eles não pressupõem passagens, então isso torna mais difícil depois eu falo um pouco sobre o estudo do russo em geral e da literatura russa, mas eles não, mais aqui a parte burocrática da coisa,
para mim? Não, tá. Você pode ser você aí, que é só isso. Tá bom. Enfim, então a gente tem um número pequeno de estudantes que às vezes conseguem, uma orientanda minha de iniciação científica conseguiu fazer um período lá. Nesse convênio você tem acesso à residência lá e também a estudar e fazer uma série de disciplinas para estrangeiros na Rússia. Bom, a partir disso, a gente tem dentro do corpo, ainda nessa estrutura da área, nós temos aberto recentemente o Laboratório de Estudos Russos, que funciona na Casa de Cultura Japonesa. A gente tenta utilizar e tenta fazer com que ele tenha uma aproximação à graduação, esse laboratório. Houve um início, um andamento inicial com uma fundação russa que deu todo o apoio de entrada, e depois, em decorrência das crises econômicas lá e aqui, a coisa foi um pouco mais lenta. Eles vão alimentando com mais lentidão o laboratório, mas ele funciona, existe lá. E temos na pós-graduação a revista de estudos russos também. Em geral, na pós-graduação, nós temos aí hoje em torno de 40 e tantos, 42, se não me engano, orientandos em pós-graduação, na nossa área de literatura e cultura russa na pós-graduação. Bom, a pergunta é como é que a gente lida com o estudo do russo e da literatura, a princípio, e da literatura e da língua russa, né? Uma língua distante. A colônia russa, não sei se interessa discutir isso aqui, mas a colônia russa é uma colônia mais dispersa, então você não tem tanto contato com a língua mesmo em São Paulo, uma cidade que tem tantas colônias, né, tantos imigrantes. A gente tem uma colônia russa um pouco mais dispersa, então nosso contato é mais raro com os russos no dia a dia, com a língua russa também. Então o esforço todo é a gente aproximar os alunos da literatura, da cultura, usando a partir dos contatos que a gente consegue usar hoje em dia, eletrônicos, que são muito mais fáceis para isso. E nosso foco principal é no estudo da literatura. Aliás, o livro que vai ser sorteado, que é o Crime e Castigo, né, que foi traduzido pelo professor Paulo Bezerra, um grande amigo meu, por sinal, eu vejo sempre, foi o livro que detonou o boom de traduções da literatura russa aqui no Brasil, de traduções diretas do russo. A gente tinha muita tradução indireta, e aí começam as traduções diretas do russo a partir do Crime e Castigo, desse livro aqui. E aí, a gente já tinha uma tradição, agora falando um pouco do que vem depois do curso, né? A gente já tinha uma tradição aqui no curso de russo de formar tradutores. Isso vem principalmente pelas diretrizes do grupo de professores que fundou o curso de russo aqui, um deles recentemente falecido, que é o grande mestre de toda a área de russo, o professor Boris Schneiderman, que foi fundador da coisa, e nós nos sentimos um pouco sempre como discípulos do Boris Schneiderman, ou seja, principalmente formando tradutores de literatura. Uma tendência muito grande, a gente tem lutado muito para a valorização da tradução como uma atividade importante, né, na área de letras. E muitas vezes, recentemente, grandes editoras como a 34, como a editora Cossack, que já acabou, tem valorizado traduções de gente que está aqui na área, que está fazendo pós, até alunos de graduação, publicando traduções de contos, de poesia, de romances, novelas russas também. Então, o que tem nós temos levado mais para fora daqui gente que trabalha com tradução do russo e que se aproxime dessa literatura. Tem muita coisa por divulgar, né? O pessoal geralmente fala em Dostoiévski, eu costumo brincar com meus alunos que eu já estou cansado de ouvir falar de Dostoiévski. Tem muita coisa que ainda, eu adoro Dostoiévski, é claro, mas tem muita coisa que falta traduzir, trazer dessa literatura. Há um foco atual forte dos nossos pesquisadores em tentar aqui dentro, né, os alunos de pós-graduação, mesmo de graduação, já em iniciação científica, tentar se aproximar da literatura russa atual. A gente tem uma facilidade de contato hoje em dia com esse pessoal, né, com o que está acontecendo lá. Então a gente está trazendo a literatura contemporânea, trazendo escritores, recentemente trouxemos 2 escritores importantíssimos lá para falar aqui. Então tem sido isso, como possibilidade de carreira, né, fora do curso, posterior ao curso.
A gente tem alguns estudantes nossos trabalhando em editoras, como revisores de traduções da área de russo, né, que dão apoio a essas editoras nas traduções deles. Claro, a possibilidade de carreira acadêmica, que é bem mais restrita. No meu caso, foi um caso, por exemplo, dentro daqui da universidade, mas recentemente nós tivemos abertura de cursos de russo em outras universidades, e expansão de cursos na Federal do Rio de Janeiro, na Federal do Rio Grande do Sul. Então a gente tem conseguido, aliás, na Federal do Rio de Janeiro nem tanto, mas na Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, e na UF, que é a Federal Fluminense, já temos os primeiros professores de russo lá, são daqui, do corpo daqui de pesquisadores que fizeram pós-graduação, então vocês seguiram a carreira aqui dentro, né, fazendo a graduação, depois pós-graduação, mestrado, doutorado. Essa foi uma tendência, né? E além de traduções técnicas que o pessoal faz, voltados à área do russo. Eu acho que o principal, sempre falo isso quando eu vou comentar com vocês sobre estudar uma cultura tão distante, aliás, no Orientais a gente fala muito sobre isso, é que a gente se dedica a fazer isso com muito amor e com muito prazer, né? Esse estudo dessa outra cultura. Às vezes o pessoal pensa, mas essa perspectiva de trabalho, a princípio a gente nem pensa na perspectiva de trabalho, a gente pensa na perspectiva de ampliação dos horizontes, né, que a gente, culturais nossos, a partir de uma relação com um outro tão distante, que muitas vezes nos ilumina. Minha experiência, eu morei lá por 4 anos, trabalhei na Universidade de Moscou, e eu comecei a entender melhor a minha cultura quando eu estava lá. Eu sinto muito fortemente isso. Então a gente consegue, por esse outro tão distante, às vezes tão parecido, muitas vezes, acabar iluminando um pouco o nosso olhar sobre a cultura e sobre a nossa cultura, aprendendo sobre a cultura deles. Eu acho que a estrutura, mais ou menos, do curso é essa, né? Nossa habilitação padrão, mais ou menos como padrão de habilitação só em russo 4 anos, russo-português 5 anos. Então eu abro depois para as perguntas de vocês, caso haja perguntas, porque eu estou encerrando um pouco meu tempo aqui. Espero vê-los muitos estudando russo com a gente logo logo. Gente, agora os alunos do russo falam um pouco sobre a experiência deles na habilitação, um relato um pouco mais pessoal do que fez eles escolherem o russo, como está sendo a habilitação. São 10 minutinhos para cada aluno e depois a gente passa para o italiano. Oi, gente, meu nome é Pamela, eu estou no 2º ano do russo, que é o 3º da graduação. E, bom, eu entrei no russo porque eu gosto de cinema soviético, na real. Então, tipo, é um pouco distinto do que, sei lá, eu vejo nas aulas e tal. Mas o que eu queria falar é que, tipo, tem espaço para isso, sabe? Muita gente entra pensando só em literatura, que é o principal foco, e é um foco ótimo, tipo, as aulas de literatura são maravilhosas, mas há outros caminhos, assim, é o que eu queria falar em primeiro lugar. Bom, eu queria falar um pouquinho também sobre a grade, e outra coisa que eu acho bem essencial também, antes de entrar nisso, só entre pro russo se você amar muito aquilo, sabe? Se você entrar, assim, tipo, por curiosidade, tipo, não sei muito bem o que eu vou fazer, acho que o russo parece legal, eu desencorajo, em primeiro lugar, porque é sofrido, assim, tipo, principalmente as aulas de língua, sabe, pensando na gramática, assim, como o professor disse, é uma língua muito distante da nossa, muito mesmo, e então acaba sendo um processo mais demorado de aprender, sabe? Você vê seus amigos do espanhol, assim, tipo, no 2º ano já falando, e você ainda lá ralando, estudando os casos, sabe? É uma coisa um pouco, sei lá, que para alguns pode ser desanimador. Mas, assim, se você gosta da cultura, se você gosta da literatura, se você gosta, enfim, de qualquer coisa, vá, que vale muito a pena, porque são aulas ótimas, o conteúdo é difícil, o conteúdo é
puxado, mas vale muito a pena. E exige bastante dedicação, assim, porque no primeiro ano, já falando um pouco da grade, a gente só tem aula de língua, não tem aula de literatura ainda. Então a gente tem no primeiro semestre língua 1 e no segundo língua 2, que é dividido em 3 aulas semanais. 2 de gramática, que aí você vai estudar os casos propriamente ditos, e uma que é mais voltada para leitura, conversação, que é uma aula mais leve. Então, e as aulas de gramática principalmente exigem muito. Toda semana, assim, você tem que entregar uma tarefa. Então, se você não tiver muito tempo para se dedicar, para resolver aquilo, complica um pouco. Mas, se você fizer tudo direitinho, dá para acompanhar a aula tranquilamente, assim. Mas exige dedicação, não é uma coisa assim que dá para você levar muito facilmente. Não precisa ter nada de conhecimento prévio da língua. A questão do alfabeto ser diferente, é legal você dar uma olhada antes no alfabeto, antes de ir para as aulas, porque é passado de uma forma muito rápida, então até você se acostumar com a escrita demora um tempo aí, mas também não é tipo um bicho de 7 cabeças. E é isso, você precisa de tempo para se dedicar, principalmente para a língua 1, sabe? Na língua 1 tem bastante gente que desiste da língua 1 para 2, porque não conseguiu acompanhar realmente, né? Mas aí tipo, você passou de língua 1, aí engata. E aí vai pra língua 2 e você consegue acompanhar normalmente, é o mesmo esquema, bastante gramática. E aí chega no segundo ano da habilitação, assim, que é o paraíso para quem ama literatura. Que aí entra em Introdução à Literatura Russa 1, Introdução à Literatura Russa 2, que aí, tipo, a gente começa a estudar bastante Pushkin, Gogol, depois em língua russa 2, Turgenev, Dostoiévski. Então, tipo, pra quem ama literatura mesmo, é maravilhoso, porque as aulas são incríveis. E também dá pra você adiantar algumas matérias. Eu adiantei crítica, que é do último semestre, do último ano do russo, aliás, que tem crítica 1 e crítica 2, que também é muito interessante, porque você entra em contato, assim, com os críticos, com os escritores que você nem imagina que existam, sabe? Porque realmente não tem muita divulgação, assim, aqui no Brasil não tem quase nada traduzido. Então você entrar em contato com esses escritores, comentando em literatura russa, enfim, para quem é apaixonado mesmo, vale muito a pena. Mas não é só isso, né? Tipo, como eu falei, eu entrei porque eu gosto de cinema, então, tipo, eu estou fazendo iniciação nessa área de literatura e cinema comparados, soviéticos. Então, tipo, por mais que você ame literatura, também há outros caminhos, sabe? E, bom, eu acho que é isso. Boa tarde, quer dizer, eu acho que é tarde já. Meu nome é Lucas, eu sou aluno do segundo ano, do terceiro ano da graduação, mas do primeiro da habilitação. Bom, eu entrei no russo esse ano, eu vim pelo reranqueamento, porque eu acabei indo para linguística primeiro, mas aí como eu tinha gostado muito de ter aula sobre Tchekov no IEL, eu fiquei pensando e acabei mudando para o russo. Só que antes de tomar essa decisão, eu ponderei bastante porque eu ouvia comentários sobre alguns ex-alunos da graduação, alguns colegas de curso que diziam que era muito puxado, demandava muito tempo, e que, como é uma língua que você tem pouco contato, isso é mais difícil de você estabelecer uma rotina de estudos e tudo mais. Mas eu falei, não estou gostando da linguística, eu vou para lá e se não gostar também, aí eu, sei lá, sei lá, uma outra coisa. Porque não é. Então, aí eu entrei e eu literalmente me apaixonei, assim, logo de cara. As aulas foram muito legais, assim, no começo, a gente teve a alfabetização. Antes de começar o curso, eu usei um aplicativo que, na verdade, é para criança, mas que tem lá o alfabeto, você vai aprendendo as letras e tudo mais, aí você fica repetindo, não sei o que. Aí eu fiquei estudando isso antes de entrar, e aí eu já
cheguei meio que alfabetizado, e aí as aulas foram acontecendo, eu consegui ir acompanhando e foi muito legal. Eu percebi que as pessoas diziam assim a respeito dos professores de língua, falavam que eles eram um pouco exigentes demais, cobravam demais, mas na verdade eu achei que eles são mais preocupados com a nossa formação do que qualquer coisa, sabe? Tipo, eu até acho bem legal isso, porque, querendo ou não, isso não só te força a estudar, o que na verdade eu acho que não é forçar, mas o cara tá te dando uma mão, sabe? Vai lá e faça por onde. Como também meio que te estimula, né, a querer, sei lá, não sei, ser algum dia alguma coisa parecida, assim, porque eu vejo na figura do professor uma figura muito importante assim, na nossa formação, e às vezes a gente esquece um pouco disso. E aí, a respeito do curso, enfim, as dificuldades elas são muitas. No entanto, o prazer de estudar a língua, ele vai liquidando essas dificuldades, não liquidando, mas ele vai amenizando um pouco. Por exemplo, das principais dificuldades, as dificuldades mais linguísticas, a questão dos casos é evidente, porque a gente não tem uma língua flexional, né, o português, e o russo ele tem 6 casos, né, nominativo, acusativo, genitivo, prepositivo, instrumental e dativo, que é muita coisa. Mas a gente acaba ali vai vendo que com as aulas você vai conseguindo fazer as lições, vai acompanhando bem, vai pegando a lógica da coisa. E também outra dificuldade, que na verdade talvez seja maior, é o acento para a pronúncia, né? Porque, sei lá, tá escrito uma palavra lá e você lê errado, você xinga a pessoa sem querer, ou alguma coisa assim, pode acontecer. E como não tem acento gráfico, aí você fica naquelas, né? Na aula de língua, às vezes a Helena, você fala alguma coisa, tá errado. Aí você, meu Deus, às vezes você fala uma besteira enorme, não sabe. Mas é bom que você, pelo menos isso, você vai fixando, né? Quando teve uma vez que eu pronunciei alguma coisa errada, eu não sei se significava alguma outra coisa, mas eu sei que estava errado. E aí ela repetiu assim, e aí eu tomei um susto. Aí eu repeti com ela, isso tá certo. Aí teve uma prova que ela estava pedindo pra gente ler uns poemas lá. E aí na hora que eu fui ler a palavra, eu lembrei dela. E aí eu fui conseguir falar e ela, Twitch na lugar, tipo, muito bom, assim, tá. Harachó. E aí, tá. Sobre o material também é uma outra, na verdade não é exatamente uma dificuldade, assim. O material, ele não tem nenhum material em português que seja, assim, razoável, né, pra gente estudar, então a gente estuda com material em espanhol, que é uma apostila de exercícios, que a Fátima é professora de gramática, de segunda e quarta. A gente faz uns exercícios em casa, geralmente são 7, né? Tipo, ela fala, segunda para quarta, façam tais exercícios, aí chega na quarta-feira, a gente entrega, ela devolve o que você entregou antes, muito atenciosa, corrige todos, lê tudo. E aí, assim você vai acompanhando o curso. E, então, como o fato dela ser em espanhol, na verdade, não é muito problemático, embora uma vez aconteceu uma coisa curiosa comigo. Teve um exercício de, não lembro se era do acusativo, sei lá, que tinha uma palavra em espanhol que era ayer, alguma coisa assim, que significa ontem. E eu achei que era um nome de uma pessoa. E aí, na hora de fazer a resposta do exercício, eu coloquei lá, ayer. Coloquei ayer, não fazendo o menor sentido, né? Fui tipo, eu fui à biblioteca com os meus amigos, né? Falei, o que o Ayer tem a ver com isso, né? Mas aí depois eu falei, não, isso aqui tá esquisito. Aí eu fiquei lá e aí um amigo meu que manja um pouco mais me disse, não, na verdade isso aí significa ontem. Eu falei, beleza. Aí eu acabei mudando antes de entregar, mas enfim, seria um mico. Tá. Aí também tem uma apostila que é toda em russo que a gente usa para ler na sala, né, os exercícios lá e tal. E essa é bem legal porque você vai pegando a pronúncia da coisa, vai aparecendo vocabulário, aí você vai aprendendo algumas coisas legais. Fora a apostila da Helena, né, que são um conjunto de lições de língua russa, mais focadas em leituras de texto mesmo, como a colega falou, conversação e tudo mais. As aulas são bem assim práticas, digamos. A gente fala bastante. E aí, tá, uma outra questão, talvez seja a falta de contato com a língua, né? A gente não, sei lá, é difícil você ter um amigo que seja russo ou que fale russo. Mas aí você tem alguns recursos, por exemplo, você pode ouvir música no Spotify, assim.
Tipo o Vitas, que tá famoso agora, não sei se vocês lembram desse cara. Vocês lembram? Aquele que tem um agudo bem forte, assim. É bem legal. Você pode colocar o seu Facebook em russo, o que eu não recomendo no começo, porque vai calmar, né? Teve uma vez que eu fui fazer alguma coisa e eu entrei no lugar errado, aí eu quase denunciei uma página sem querer, conteúdo impróprio, mas na verdade eu que estava ramelando. E tem o Duolingo também, que na verdade é aquela coisa, né? Você vai ver vocabulário e é aquilo. Tipo, você não vai aprender, nossa, você não vai virar, né? O Mário ou sei lá, os professores daqui, mas você vai aprender muito. Ah, tá. Agora vamos falar coisa boa, né? Só tô falando tristeza. Quer dizer, mais ou menos. Agora eu vou falar uma coisa. Assim, fazer língua russa é apaixonante, mas o tempo é essencial, assim, para você se organizar. Você tem que dedicar, sei lá, no mínimo, assim, talvez seja pouco ainda, mas umas 3 horas diárias, assim, de estudo. Fazer as lições, aí estudar, repassar mesmo as lições. Não é necessário que você, digamos, estude muito mais além do que as professoras exigem com a lição, porque elas já exigem bastante coisa. Mas é legal para você ir pegando e mais preparado para a aula e tudo mais. Mas assim, é que na verdade só estou no primeiro ano da habilitação, então eu não tenho muita experiência com as matérias de literatura e tudo mais, mas parece ser bem interessante. Eu fui em algumas palestras que aconteceram agora, que teve várias palestras referentes à Revolução de 17 e tudo mais. E eu acho que é isso, sei lá. Eu não sei se vai ter perguntas no final. Vai. Tá, então aí no final vocês mandem as perguntas, é isso. Obrigado.